Fala, jovem! Beleza? Professor Alex aqui na área mais uma vez. Na aula de hoje, que o nosso encontro hoje vai ser um pouco mais breve, um pouco mais rápido, eu quero concluir com um assunto que é muito importante, tá? É o estudo da segunda lei da termodinâmica em geral, beleza? Que são as máquinas frigoríficas, tá? Máquina frigorífica mesmo, né? Geladeira, congelador, ar-condicionado, esse tipo de coisa. Veja bem, olha só, aqui no canto esquerdo eu tenho um esquema que você já deve ter visto na nossa última aula a respeito de uma máquina térmica, né? Aquela máquina que vai pegar calor de uma fonte quente, parte desse calor ela vai realizar trabalho e um restante ela vai rejeitar para a fonte que é fria, tá? Nós falamos, por exemplo, do carro, né, de motor a combustão, por exemplo, beleza? E aqui nesse outro desenho, aqui à direita, eu tenho um esquema de uma máquina frigorífica, tá legal? Vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu tenho aqui que falar duas coisinhas para vocês. Vamos lá no cantinho direito aqui? Primeira coisa, né? Dois postulados da segunda lei da termodinâmica dizem o seguinte, nós já até falamos sobre isso na aula passada também. Olha só, o rendimento de uma máquina térmica, independente da situação, sempre será inferior a 100%, beleza? Segundo postulado da segunda lei da termodinâmica diz o seguinte, que um corpo A ele pode transferir calor para o corpo B, beleza? Sabendo aí que no caso a temperatura de A é maior do que a temperatura de B, beleza? Esse processo é um processo espontâneo. O corpo que é quente, ele passa calor para o corpo que é frio de forma espontânea. Legal? Agora, a pergunta é, será que é possível fazer o contrário? Será que é possível o corpo que é mais frio transferir calor para o corpo mais quente? Se isso for possível, ainda não respondendo essa pergunta, pense no que aconteceria, né? O corpo que é frio, ele vai passar calor, ou seja, ele vai perder calor e vai levar esse calor para um corpo que é mais quente. O corpo que é frio, ele fica mais frio, e o corpo que é mais quente fica mais quente, né? Será que isso é possível? É possível. Só que esse processo não é um processo que é espontâneo. Esse é um processo que demanda de uma outra coisa para acontecer, beleza? Por exemplo, pega aí a ideia da sua geladeira, do seu refrigerador, da sua casa e tudo mais. A parte de dentro, ela fica gelada, ela fica bem fria. E existe um compartimento traseiro na geladeira, algumas grades que ficam lá, que eu até gosto de brincar que antigamente, né, vovó, mamãe costumava pendurar roupas úmidas para secar mais rápido nessa grade de trás da geladeira. Você conhece alguém da sua família que faz isso, já fez isso? Vamos lá. E essa parte de trás fica cada vez mais quente, tá? Só que como que isso acontece? Minimamente, o que você tem que fazer com essa geladeira para que a parte interna ela fique refrigerada e a parte externa ela fica mais aquecida? Resposta correta. A geladeira ela precisa de energia elétrica, beleza? Ou seja, basicamente para que isso aconteça, que isso possa acontecer, é necessário de você ter uma energia extra, né? Energia essa que nós vamos chamar de trabalho, beleza? Vamos lá, olha só. Aqui na máquina térmica, essa mais tradicional mesmo, tudo aquilo que entra, beleza? Ou seja, o calor da fonte quente. Opa, só ajeitar aqui, ó. O calor da fonte quente vai ser igual a tudo aquilo que sai. Você pode somar, ó, o trabalho mais o calor na fonte fria. Tudo bem? Então, como nós já falamos, inclusive, né? Essa aqui
é uma notação que nós vimos na nossa última aula. Só que nós estamos falando de uma lei, ou seja, o que vale para uma coisa tem que valer para tudo, nesse mesmo contexto, né? Repara aqui na máquina frigorífica, tá? Essa mesma lógica, ela vai funcionar aqui também. Então, por exemplo, tudo aquilo que entra é igual a tudo aquilo que sai, beleza? O que está entrando aqui na máquina frigorífica? Olha só, a fonte fria, ela vai, digamos assim, entrar com o calor, né? Mais o trabalho, que isso aí vai resultar no calor rejeitado para a fonte quente, por exemplo, aqui agora. As palavras utilizadas, elas são palavras diferentes, tá? Só que o contexto é o mesmo. Então, por exemplo, ele até usa o W de work aqui, tá? Eu prefiro usar essa letra aqui que é o tal, ok? Então aqui é o seguinte, olha, o trabalho mais o calor da fonte fria vai ser igual a, no caso, o calor que foi rejeitado aí para a fonte quente, beleza? Essa é a ideia básica de uma máquina frigorífica, tá? Não tem muito segredo, beleza? Só repetindo aqui, ó, nessa parte de cá da direita aqui com vocês. Quando o corpo que é mais quente, que é o A, fornece calor para o corpo que é mais frio, que é, no caso aí, o B, isso é um processo natural, é um processo espontâneo, é um processo que sempre acontece. Se eu pego um cubo de gelo e coloco na minha mesa aqui, ele vai derreter, não é a minha mesa que vai congelar todo o quarto, que vai congelar todo, não acontece isso, beleza? Só que, sim, é possível o corpo que é mais frio fornecer calor para o corpo que é mais quente, beleza? E isso somente acontece quando nós utilizamos trabalho, né? Quando vem uma energia de fora para possibilitar esse acontecimento aí. Por exemplo, no caso de uma geladeira, existe um motor, que esse motor, ele, para funcionar, ele recebe energia elétrica, né? Ele vai começar a funcionar e haverá uma interação com um gás, né? Em relação lá ao mecanismo da geladeira. Não vou entrar em detalhes sobre isso, beleza? Bom, basicamente é isso. Olha só, as expressões matemáticas, elas são bem similares, tá? Na verdade são iguais, só que a interpretação é um pouquinho diferente, tá joia? Bom, e para treinarmos um pouquinho essa ideia, tá? Eu quero trazer aqui duas questões da apostila de vocês, tá? Para resolvermos aqui agora. Vamos lá, olha. A primeira questão é a questão da página 64, questão número 20. É uma questão do Enem, tá? E ela fala bem assim: a invenção da geladeira proporcionou uma revolução no aproveitamento dos alimentos ao permitir que fossem armazenados e transportados por longos períodos. A figura apresentada ilustra o processo cíclico de funcionamento de uma geladeira, em que um gás no interior de uma tubulação é forçado, né? Essa que é a ideia do trabalho, né? Da energia elétrica, movimento motor, que esse gás é forçado a fazer isso aí, a circular entre o congelador e a parte externa da geladeira. É por meio dos processos de compressão que ocorre na parte externa e de expansão que ocorre na parte interna que o gás proporciona a troca de calor entre o interior e o exterior da geladeira, tá? Nos processos de transformação da energia envolvidos no funcionamento da geladeira, o que nós podemos falar? Olha só. Letra A. A expansão do gás é um processo que cede energia necessária ao resfriamento da parte interna da geladeira, né? Para responder essa letra A aí, gente, nós precisamos pensar nos processos de transformação de um gás, tá legal? A expansão de um gás, o trabalho é positivo, tá? Porque ele expandiu, a variação do volume foi positiva, que cede a energia necessária ao resfriamento da parte interna da geladeira. Então, assim, o trabalho, ele é positivo, certo?
Ele é um trabalho positivo. E esse trabalho, ele será suficiente para que a parte interna, né, da geladeira seja resfriada. Nós não estamos trabalhando aqui com o calor da fonte quente, que seria aquelas grades lá de trás. Todo esse trabalho será convertido para esse resfriamento. Isso aí viola a segunda lei da termodinâmica, porque nesse caso nós não estamos trabalhando com duas fontes térmicas. Lembra disso, né, rapaziada? Então, só apagando aqui, olha, a letra A não é a minha opção, tá bom? Letra A não é a minha opção. Letra B. O calor flui de forma não espontânea da parte mais fria, ou seja, no interior, para a parte mais quente, no exterior da geladeira. Galera, letra B, a resposta, sem sombra de dúvida. Vamos lá. Se o calor ele flui de uma forma não espontânea da parte mais fria para a parte mais quente, apesar dele não falar, ele está colocando aí nesse contexto a utilização do trabalho. Por quê? Porque nessa transição de calor do frio para o quente não espontâneo, isso só acontece com o trabalho, beleza? Então, resposta à letra B. E vamos seguir aqui na questão da página 24, da página 70, questão 24, ok? Bom, esse texto aqui é um texto que não veio na questão, porque é uma questão modificada, mas eu quero lê-lo para vocês. Eu achei a questão aqui na internet e já anexei aqui o texto, beleza? Ele fala bem assim, ó. A Revolução Industrial consistiu em um conjunto de mudanças tecnológicas com profundo impacto no processo produtivo em nível econômico e social. Iniciada na Inglaterra em meados do século XVIII, expandiu-se pelo mundo a partir do século XIX. James Hargreaves, 1764, na Grã-Bretanha, inventa a fiadora Spinning Jenny, uma máquina de fiar rotativa que permitia a um único artesão fiar 8 fios de uma só vez. James Watt, 1768, inventa a máquina a vapor. Gottlieb Daimler, de 1885, inventou o motor a explosão e assim por diante. Acerca do assunto tratado no texto, em relação às máquinas térmicas, analise as proposições a seguir e julgue-as entre verdadeiro e falso. Bom, primeira afirmação. Ele fala bem assim: nenhuma máquina térmica operando em ciclos pode retirar calor de uma fonte e transformá-lo integralmente em trabalho. Isso aí é verdadeiríssimo, né, pessoal? Agora há pouco que eu falei com vocês, lembra da aula passada? Nenhuma máquina térmica tem rendimento de 100%. Nenhuma máquina térmica consegue pegar calor da fonte quente e transformá-lo totalmente em algo útil. Tem que haver algumas perdas para a fonte que é fria, beleza? Então nenhuma máquina térmica faz isso está certo, beleza? Número 2. A segunda lei da termodinâmica se aplica aos refrigeradores. Sim, por enquanto tá certo. Porque esses transferem calor da fonte fria para a fonte quente. Sim, ok. Se aplica, sim. Transfere do frio para o quente, sim. E é uma forma não espontânea, né? Precisa de realizar um trabalho e assim por diante. Legal? Então, assim, só deixando mais em evidência aqui, tá, pessoal? O trabalho do refrigerador é algo necessário para o processo de resfriação, tá? O rendimento de uma máquina térmica que opera em ciclos pode ser de 100%? Não, não pode ser de 100%, não. Tudo bem, galera? Bom, eu quis trazer esse assunto para vocês aqui. É um assunto pertinente, é muito importante também aí em relação à segunda lei da termodinâmica, beleza? Peguei aqui algumas questõezinhas da sua apostila para a gente falar um pouquinho sobre isso, mesmo que seja essa parte teórica. Tá bom, pessoal? Então, assim, contrariando um pouco do senso comum, o quente passa calor para o frio, de forma natural e de forma espontânea.
Só que o contrário também é possível, desde que haja realização de trabalho. Beleza, galera? Professor Alex fica por aqui. Nos vemos na outra semana, onde começamos um assunto bastante novo. Legal? Um abraço, bons estudos. Qualquer dúvida, você sabe muito bem o meu e-mail, alexsiqueira.fis. Eita, nós. .fis. Vê se está junto aqui no caso. @apvix.com.br, beleza? Gente, professor Alex Siqueira se despede por aqui. Um abraço. Valeu!